Hoje eu vou falar como é que foi os meus 2 anos com 60 HP, 4 tempos da ideia. Então, amigo da Bastitão, o que acontece? Muita gente já tinha me pedido para falar um pouquinho, né? Como é que foi a minha experiência com o meu motor 60 HP, 4 tempos da ideia. Logicamente, eu já tive diferentes motores para diferentes embarcações, porém eu fiquei um período médio de 2 anos com este motor. Rodei mais ou menos 100 horas. Pode ser rodei pouco para muitas pessoas. Na verdade, eu só navego na época de pesca. Então, a época de pesca minha é 12, 3 meses. Então, é muito curta. Mas vamos começar a falar aqui no começo. Como é que foi para eu escolher, né, adquirir o 60 HP 4 tempos? Para quem não sabe, a gente é uma revenda. A gente revende de Mercury, Yamaha e Ideia. E há 2 anos atrás, vocês lembram que a situação do país, de todo mundo, era deplorável por alguns quesitos, né? E a questão de motor de popa, de ter acesso ao motor de popa, estava muito difícil das 3 empresas. Já estava com dificuldades por N motivos. E a gente tinha muito barco para cliente para entregar. Estava na época que estava começando a ficar muito escasso já. Já não tinha carro, pronta entrega, mais nada. E aí a gente fomos ver de que eu cheguei à conclusão. Vamos ver o primeiro 60 HP que pinta para colocar, né? E um dos primeiros que apareceu para poder colocar na embarcação para não ficar muito tempo parada foi o 60 HP 4 tempos da Ideia. E também foi na época que a gente fazia pouco tempo que a gente estava com a revenda deles. Então a gente também queria conhecer o produto. Sim, o meu não foi a primeira versão do 60 que veio para o Brasil, mas foi uma das primeiras que já teve modificações que eu vou já falar para vocês. Então, esse motor foi escolhido. Foi o 60 HP 4 tempos, como eu falei, rodei 2 anos, 100 horas. Primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês é a questão mecânica do motor, a questão mecânica. O tamanho de bloco, cilindrada, é um bloco 1.0 padrãozão, bloco 1.0, são 4 cilindros em linha aspirado. Mecanicamente, esse motor ele vai ser muito parecido com os motores do mercado. Sim, mecanicamente ele é um motor que realmente ele é muito parecido. Você vai olhar a sua concepção, a configuração que fica o motor de bloco, de máquina, é muito parecida, não tem o que falar. Mecanicamente, das 3 marcas que eu revendo, eles são muito parecidos. Agora, a parte, logicamente, elétrica, sim, tem diferenciais. Lembrando que esse motor é um motor importado da China. E esse motor, ele sofreu já algumas mudanças. O meu motor, por exemplo, ele teve que sofrer algumas mudanças no sistema, botão de powertrain, entre outros, justamente porque é um motor que hoje já é mais tropicalizado, né, pode-se falar assim. E alguns componentes, você abre assim um capô, ele aparentemente ele não é tão parecido. Por quê? Porque tem os componentes elétricos, que são componentes elétricos também que são diferentes do mercado e tal, mas funcionaram de maneira tranquila, beleza? E o que acontece? Eu gostei muito do motor 60 HP. Para quem nunca teve um 60 HP, qual que é a experiência de ter um 60 HP? Dependendo da sua embarcação, por exemplo, se tiver um barco pequeno, você tem um motor que você vai ter uma embarcação ágil. E o principal, que é o tesão do 60 HP, é sua economia. Sim, a economia eu sempre vou estar falando numa faixa de rotação padrão de 4.000 a 4.500. Ou seja, nunca estou falando na faixa de rotação de aceleração máxima. Porque na aceleração máxima, até um 15 HP, 2 exemplos, gasta muito, entendeu? Então, foi um motor que foi adquirido, um motor que veio novidade pra gente, tudo a gente não conhecia ainda, muita coisa, abriu, pôde olhar mecanicamente, tirou peças para olhar realmente como era dentro do motor e trouxe realmente coisas que a gente disse, realmente vale a pena. É um motor que mecanicamente, como eu digo, é muito parecido, muito robusto e tem até algumas vantagens de rabeta. Uma das primeiras coisas que eu percebi é que o eixo onde fica a hélice do 60 HP é um eixo mais grosso, falar de maneira simplista aqui para vocês. Ou seja, se a gente pegar hélices genéricas do mercado, ele utiliza, não é hélice de 60 genérica, ele utiliza hélices genéricas de 90 a 115. Sim, isso é um ponto, eu achei favorável para alguns quesitos, porque logicamente, quando a gente foca em velocidade final, quanto menor a relação, quanto mais fino o eixo, o cubo, teoricamente, é melhor. Mas para questões de robustez, para questões de bater numa pedra, numa pauleira, isso me surpreendeu. Pois a gente vê um sistema de rabeta, eixo, hélice, mais reforçado que o convencional. Isso realmente é diferente, tá?
A hélice que veio de praxe no meu foi uma hélice 13 de alumínio. No primeiro teste que eu fiz esse motor, eu arranquei logo a hélice porque não deu um desenvolvimento legal. Veio com uma hélice 1313, ou seja, veio com uma hélice de passe não tão grande e diâmetro grande. Então uma embarcação que chegou a render 37 milhas com esse mesmo motor, rendia somente 30 com essa hélice original. Vocês verem a diferença. Só para fazer o cálculo aqui para vocês, muita gente faz, isso não faz diferença, cara. 30, se você pegar, dá mais de 20%, logicamente, porque 20% dá 36%. Então eu tive um acréscimo mais de 20% somente trocando a hélice do motor, não fazendo modificações nenhuma. Não foi feita modificações no sistema elétrico, eu não mexi no motor em nada, só para falar para vocês. E posteriormente coloquei uma hélice inox 14, tá bom? Tive que fazer adaptações porque é uma hélice de 1,60 de outra marca. Tive que fazer adaptações lá no torneiro e tudo para encaixar bonitinho, porque eu não quis pegar uma hélice de 90 e 115. Eu não quis. Se você pegar a hélice de 90 e 115 que a gente tem aí no mercado, encaixa certinho, tranquilo, beleza? Você só aperta, bucha a porca, dá beleza no motor. Questão de custo-benefício. Bom, em questão de custo-benefício, ele é um motor que ele oferece 60 HP de potência. É um motor que, teoricamente, eu senti ele ser um pouco mais econômico que os motores das outras marcas. Por que que eu acho que eu senti isso, né? Pode ser uma coisa meio placebo, mas por que eu achei isso? Eu senti por conta do seu... Eu pensei assim, por conta do seu sistema de gerenciamento de injeção de combustível, seu sistema Delphi, que é um sistema muito atrelado diretamente aos carros, e os carros a gente sabe que o carro já está acostumado a utilizar aquela gasolina mais porca que a gente tem no Brasil e tal. Na minha concepção, ele fez um melhor gerenciamento para economia. Ou seja, tipo, eu tô falando coisa de 1 litro por hora a menos. Tipo, não é muito mais do que isso, não é uma coisa muito mais absurda. Mas eu senti, tá? Tive economias absurdas com esse motor. Eu lembro que o primeiro tanque que a gente encheu lá, o tanque de 100 litros, mano, durou absurdo, velho. Tava dando 10 horas com de funcionamento do motor e não acabava o tanque, entendeu? Não tinha zerado. E eu tinha 2 tanques que eu queria fazer esse teste justamente porque zerava eu passava para outro tanque, né? Então eu achei um custo-benefício interessante, parte de economia e preço. O preço dele, a gente tem um preço mais em conta assim no mercado, tendo diferenças dependendo das marcas de 5 a 8 mil reais, podendo ter uma margem assim de compra mais barato. Em questão de garantia, que é um ponto que eu quero bater aqui para vocês, ele tem 3 anos de garantia, ou seja, ele tem mesmo os 3 anos que a Mercury fornece, a Yamaha, o 60 dela é fornecido aqui pelo Brasil, então ele é 5 anos. Mas por que eu queria falar um pouco questão de garantia? Quando eu fiz um vídeo que muita gente disse que foi um vídeo polêmico falando qual era a melhor marca de motor de polpa, uma das principais coisas que eu falei é a questão de garantia. A garantia do motor de polpa não importa se o seu motor, teoricamente, na sua cabeça, é da melhor marca. Muita gente diz, no Suzuki não quebra. Mas não adianta nada você ter um Suzuki, por exemplo, e não ter assistências técnicas. Então, o que acontece? Aqui, onde a gente está localizado, em Manaus, teoricamente, a gente só tem uma assistência, tá? Que presta o serviço e a gente, logicamente, que é homologado também para prestar esse serviço, porém, a gente não presta, porque a gente não tem a capacidade, não tem mecânico sobrando para fazer isso. Então, realmente, eu senti um pouco dessas dificuldades. Mas eu não estou falando por questões da marca do motor, e sim por questões logísticas. Aqui não tem quase, entendeu? Mas tem outros locais que tem assistências técnicas tranquilas, tem peças de reposição, tem hélice, tem tudo para reposição desses motores, entendeu? Então, igual eu estou falando, se no seu local, na sua cidade, não tem garantias, não tem como você ter uma assistência tão prática e fácil, para qualquer marca de motor que você estiver escolhendo, não adianta. Eu tô num polo aqui de Manaus que tudo bem, eu tenho assistência. Temos assistência da Ideia, temos assistência da Suzuki, temos assistência da Mercury, da Honda. Teoricamente nós temos Tohatsu aqui, assistência da Tohatsu. Não temos mais da Honda. Então temos da Toyama também. Então tipo assim, você tem que ver na sua localização se tem ou não tem assistência. Não adianta nada, como eu falei, você tem um motor super robusto que se tiver que fazer uma manutenção, não tô dizendo que deu problema, mas se tiver que fazer uma manutenção, onde vai fazer? Não tem. E aí, se não fizer manutenção, aquela famosa frase, não tem garantia, beleza? Bom,
Eu fui muito feliz com esse motor nesse tempo que eu tive de 2 anos. O meu motor foi muito utilizado de maneira de pesca, tá? Vou falar para vocês que ele foi utilizado até quase de maneiras extremas, tá? Isso é um bom ponto a se falar, porque eu pesquei em locais muito rasos, tá? A hélice do meu motor tá totalmente desgastada. O meu motor enfrentou vários períodos de navegação em aceleração máxima após o tempo de amaciamento, vale lembrar. Então, tipo assim, eu usei e abusei do meu motor. Isso eu fiz. Para quem não viu, a última vez que eu utilizei meu motor em vídeo, eu utilizei posteriormente, a gente teve um problema que foi um problema que eu digo, não foi problema do motor, e sim das baterias. Que o que acontece? Teve um descarrego das baterias, eu tinha 2 baterias de 100, uma bateria estava morta, só roubava carga, e a outra estava morrendo. E com isso acabou as baterias e a gente teve um problema no sistema que acabou queimando o fusível do motor por questões de bateria. Tanto antes que alguém venha falar alguma coisa, tanto que na hora que eu coloquei o meu outro motor que eu tenho hoje, não vou ficar falando do meu outro motor, ele nem deu partida, ele começou a pitar sem parar enquanto eu não trocasse a bateria. Depois que eu troquei a bateria, que funcionou, entendeu? Então eu tive sim essa questão. É um motor que, como eu falei para vocês, após a gente ter que mexer em alguma coisa, tudo, o motor foi solucionado, o motor tá redondinho, o meu motor tá aqui redondinho, né? Até hoje eu não vendi meu motor, para falar a verdade para vocês, porque, como eu falei, o 60 HP é uma potência excelente. Para quem tem um barco pequeno, anda muito e é econômico. Para quem tem um barco grande, pode ser que não ande muito, mas continua sendo um motor econômico. A gente não tem uma tabela de gasto máximo, mas eu vou pôr que esse motor ele não chega a gastar 20 litros por hora. Acho que deve gastar uns 17 a 18 litros por hora, que é a média dos 60 HP. Então, eu tô com esse motor parado. Tô com o motor parado aqui justamente porque a gente está tendo ideias se a gente vai colocar em outra embarcação nossa, se a gente vai realmente vender para um amigo próximo e tal. Então o motor tá parado aqui. E por que eu vim fazer esse vídeo também? Esse vídeo não é só falando de 60 HP 4 tempos da ideia, que é um motor que eu gostei muito, que eu já tô sempre falando para vocês. Eu nunca vou ficar recomendando marca e motor aqui para vocês se você não tem garantia no local. Então, se você não tem assistência técnica na sua cidade, compre o que tem assistência técnica. Se você tem assistência técnica, a ideia. Se você viu o custo da ideia, achou interessante, você tem mão de obra especializada para fazer a manutenção que seja desse motor, cara, excelente, tranquilamente. Eu não tive problemas crônicos, que são, o que eu digo problemas crônicos? Problemas de superaquecimento, eu não tive problemas de superaquecimento, vou falar a verdade para vocês. Tive algum na parte elétrica, como eu falei, mas não tive problemas crônicos que deu na máquina. Isso foi, tipo assim, qualquer coisa que foi mexida, o motor funcionou tranquilamente posteriormente, entendeu? Então, o principal, nos anos antigos, que a gente tinha alguns motores das outras marcas, não quero entrar em detalhes, que por questões de não terem tropicalização adequada, acontecia problemas absurdos nos motores a ponto de dar calço hidráulico e quebrar o motor. Sim, tinha potências específicas de algumas máquinas antigamente que quebrava, gente. O motor quebrava. Esse motor eu usei e abusei por 2 anos e eu não tive problemas, entendeu? Os comentários estão abertos aí para vocês também falar abaixo. E para finalizar, vamos falar um pouquinho da potência 60 HP. Eu gostei tanto da potência do 60 HP, principalmente por eu ser uma pessoa que não gosta de embarcações grandes, que hoje, para quem não sabe, eu tenho outro 60 HP, tá? 60 HP de corrida que eu tenho, da Mercury. E com isso, lógico, eu pensei se eu pularia para um 115, tá? Não cogitei 90 HP da Yamaha ou 100 HP da Mercury, não cogitei, eu queria logo. Ou eu continuaria num 60, ou eu pularia para um 115. Só que o 60 me encantou demais, a potência 60 HP, a relação peso e potência, a relação de custo-benefício para mim me encanta demais desse motor, para um barco pequeno até 5, 6 pessoas. Então por isso eu decidi continuar nessa potência e, como eu falei para vocês, não vendi o meu motor tá aqui, meu motor tá zeradinho. Coloquei um hidroestabilizador no meu motor também, uma ideia, por questões de curiosidade. Isso para auxiliar a navegação no bar. Isso não tem interferência no motor no geral, tá bom? Mas auxiliou um pouco a navegação no bar.
E, logicamente, em comparação no geral aos outros 60 HP, como eu falei, tem teste aí no meu barco, cara. O motor andou 37 milhas num barco mais pesado que o convencional e mais largo que o convencional. Ou seja, andou igual os 60 HP, economizou igual, tem um tempo de garantia igual e tem um custo até menor. Ou seja, é muito parecido, gente. Vocês acham que as marcas de motores vão fazer motores totalmente diferentes um do outro? Ou não, mano? A receita do bolo tá aí, entendeu? Então um abração, vai com a mais forte e vai de Titã.